Olá pessoal, eu sou Marcos Paulo, dirigente espiritual da Casa de Pai Benedito, e este é mais um vídeo do nosso canal Soldados de Umbanda. Hoje vamos falar sobre um tema que é muito discutido durante esse período pós-carnaval, que é a Quaresma. E dentro deste tema é muito perguntado se o nosso terreiro funciona durante a Quaresma, se o nosso terreiro fecha, como funciona a Casa de Pai Benedito durante esses 40 dias conhecidos como Quaresma. Então a gente precisa entender, precisa voltar no tempo e primeiro distinguir as coisas, né? Que a Quaresma, ela vem de uma concepção católica, ela vem através de uma concepção do cristianismo, né? Que no Brasil começou a utilizar essa prática da Quaresma a partir do Brasil colonial, quando os senhores de engenho e dos escravos tinham por hábito fecharem as igrejas e cobrirem as imagens e os altares nesse período de Quaresma, representando o período que Jesus ficou em peregrinação pelo deserto. Então, os católicos acreditam que durante este período é um momento de reclusão, onde as igrejas fecham, os templos católicos fecham, as imagens têm que ficar cobertas, enfim, dentro de uma visão que para eles, católicos, os cristãos, existe um fundamento. Na nossa concepção, para a Umbanda, primeiro que a Quaresma ela não se adequa à Umbanda por não trazermos, né, de uma forma efetiva o culto ao cristianismo. Mas para nós entendemos que não há um momento determinado para esta reclusão. O terreiro ele fecha em alguns momentos pontuais para uma reorganização energética, para uma reorganização do ambiente, para que os trabalhos possam ser dado continuidade, sim. Mas nós acreditamos, isso acabou sendo feito na época do Brasil colonial, e quando as imagens eram cobertas e as igrejas fechadas, os escravos também o faziam, porque na visão dos escravos, na visão dos senhores, o que os escravos faziam também era um culto pelo sincretismo católico, e não um culto aos orixás. Então os africanos, os escravos, também tomavam como base essa paralisação. Então, assim como paralisava as igrejas, as imagens eram cobertas, o mesmo acontecia com as imagens e os assentamentos dos escravos. Quando a Umbanda surge com um vínculo ainda do sincretismo, muitos terreiros começaram a utilizar da mesma prática, que era o quê? Cobrir as imagens, fechar os congás eram fechados e, por uma analogia, esses umbandistas acreditavam que os espíritos de luz neste período também ficavam reclusos, ou seja, que eles não baixavam à terra para atendimento, e que era um período onde espíritos do baixo clero, espíritos ainda em busca de evolução, ficavam pairando sobre a terra. Por isso, fechavam-se os terreiros por acreditarem nisso. Os espíritos de luz não baixam, o congá tem que ficar fechado, as imagens cobertas, então não pode haver gira. E nós não acreditamos, não compactuamos com essa ideia, respeitamos quem as tem, mas nós não compactuamos com essa ideia. Nós acreditamos que não existe um período pré-determinado para os espíritos de baixo clero tentarem prejudicar a humanidade ou tentarem fazer com que não haja prosperidade no nosso mundo, na nossa terra, né? Então nós acreditamos que isso acontece independentemente do prazo, ou seja, da Quaresma ou de qualquer outro período do nosso calendário. Nós acreditamos sim que a partir do momento que existe um propósito da entidade, que é a manifestação dela, né, do espírito para a caridade, ela está apta para fazer em qualquer período. Óbvio que existem momentos próprios que esses espíritos de luz também fazem o seu momento introspectivo de reclusão para uma reorganização também energética e espiritual dessas entidades, né? Mas não acreditamos que seja nesse período da Quaresma. Acreditamos, como eu disse, que a manifestação do Espírito é para a caridade e ela se dá
durante todo o período, durante todo o nosso calendário anual. Então, na nossa visão, o nosso terreiro não fecha, o nosso terreiro continua normalmente, continuamos trabalhando normalmente durante todo o período de Quaresma. E como eu disse, os espíritos de luz, eles continuarão nos assistindo durante esse período, assim como todos os demais espíritos de luz do plano espiritual. E a partir do momento que estamos numa casa com uma tronqueira assentada, com fundamentos assentados, não temos por que temer e além do que, como eu disse, nós não acreditamos que esse período da Quaresma é um período onde os espíritos de baixa evolução, do baixo clero, vão predominar. Não acreditamos nisso, isso é uma visão católica, uma visão do cristianismo. Nós, como umbandistas, não temos esta visão. Então, nosso terreiro continua funcionando normalmente, o atendimento continua normalmente durante todas as giras. E acredito que vários outros terreiros também já tenham este pensamento. Como eu disse, como a Umbanda surgiu muito vinculada ao sincretismo católico, muitos terreiros ainda têm esta visão voltada para esse sincretismo, aonde não permite que as entidades baixem, enfim, ou que o Congá tem que ficar fechado e fecham os seus templos durante este período. Está errado? Como eu sempre digo, cada um tem uma visão, cada um tem uma tradição e tem uma forma de ter aprendido a vivenciar a Umbanda e os ritos. Na nossa visão, não faz nenhum sentido o terreiro ficar fechado, portanto, as nossas giras acontecem normalmente, sem nenhum tipo de interrupção, todas as terças-feiras, às 20 horas, na Casa de Pai Benedito, terreiro situado em São Paulo, na zona norte de São Paulo, no bairro de Vila Maria. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Para quem gostou, pode curtir, pode compartilhar, comentar. Para quem ainda não se inscreveu no canal, fiquem à vontade para se inscrever. E em breve voltaremos com mais um tema no nosso canal Soldados de Umbanda. Muito axé a todos!